Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, 7 de novembro, o nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz Yahvé, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou a Yahvé, dizendo: Ai, Yahvé, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra de Yahvé, dizendo: Volta, e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz Yahvé, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa de Yahvé, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que Yahvé me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa de Yahvé? Disse Isaías: Isto te será por sinal da parte de Yahvé, de que Yahvé cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas que volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou a Yahvé e fez voltar a sombra por 10 graus, pelos graus que já havia declinado no relógio de sol de Acás. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: Que vieram, o que viram em tua casa? Disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra de Yahvé. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse Yahvé. E ainda, até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra de Yahvé que disseste. E disse mais: Não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, os mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir água à cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Hebreus, capítulo de número 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em algum tempo nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas, em certo lugar, testificou alguém, dizendo: Que é o homem
para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Oséias, capítulo de número 13. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo seu entendimento, todos obras de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhélio que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou Yahvé teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo, espiarei no caminho. Como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como o leão. As feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, ao seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento de Yahvé, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as grávidas abertas pelo meio. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, aqui em 2 dos Reis, no capítulo 20, vimos que Deus é aquele que ouve as orações e vê as lágrimas,
Assim como ele respondeu à oração de Ezequias, ele pode responder à nossa. Só existe um tipo de oração que não é respondido por Deus. É a oração que não é feita. Porque todas as outras, ou o Senhor vai responder sim, ou ele vai responder não, ou ele vai responder espera. Mas a única oração sem resposta é a oração que não é feita. Por isso nós devemos orar sempre, em todo o tempo. E aqui em Hebreus, no capítulo de número 2, ainda falando sobre a soberania de Jesus, o texto deixa muito claro que todas as coisas estão sujeitas ao nome de Jesus. É por isso que as cartas que nós lemos anteriormente de Paulo, muitas delas vimos ele dizendo sobre o nome de Jesus que está acima de todo nome e que é por ele que nós devemos pedir. E aqui em Oséias, né, no capítulo 13, mostra que quando o povo estava lá no Egito sofrendo, estava clamando a Deus, o Senhor veio, respondeu, trouxe para uma terra abençoada, né, colocou num lugar de segurança que o próprio Deus havia escolhido. Mas no momento em que tudo ficou bem, no momento em que veio aquela tranquilidade, aquela bonança, o povo virou as costas para Deus. E o que nós temos que ter cuidado é que não é só durante as lutas, durante as batalhas que nós devemos estar em intimidade com o Senhor, estar próximos de Deus, mas também no momento em que nós temos já alcançado a paz, a estabilidade, a segurança que veio da parte do Pai e continuar em intimidade com Ele, sendo grato, né? Se relacionando com Deus. É muito importante isso, porque nós não podemos permitir que as bênçãos que trazem toda essa segurança corrompa o nosso relacionamento e a nossa intimidade. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, Deus santo, fiel, perfeito, justo, apresentamos diante de Ti as nossas vidas, Pai, e clamamos ao Senhor que nos faça perseverantes. Queremos perseverar, ó Pai, em oração, porque sabemos que todas as orações são respondidas, exceto aquelas que não são feitas. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, a perseverar. Em qualquer circunstância, não importa o cenário, não importa o contexto, ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firme, porque nós sabemos que aquele que ficar firme até o fim receberá o galardão. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.